Fala galera do audiovisual, beleza? Hoje vou mostrar para vocês como é que eu penso num equalizador, beleza? Como é que eu utilizo o plugin, né? Eu sempre utilizo os plugins do programa de áudio do Logic Pro, né? Os nativos, e vou mostrar para vocês como é que eu faço a configuração deles. Então, pessoal, aqui no programa de áudio, né, eu vou sempre utilizar, quer dizer, esses próximos vídeos aí, sempre que eu falar sobre alguma ferramenta de áudio dentro do Logic, eu vou usar como exemplo a produção que eu estou fazendo, né, do álbum do grupo de trompetes de Pernambuco, tá? Os últimos dois vídeos, né, quer dizer, o vídeo de sexta e o de ontem, segunda, de terça, vocês viram sobre... um foi reverb, né? Pan, reverb, o de ontem. E o de sexta-feira eu mostrei o antes e depois, alguns processos, né, de gravação e de edição, tá? Então, para cada assunto que eu abordar, eu vou utilizar como exemplo essa produção, beleza? Então, o trecho que vou mostrar para vocês e que a gente vai mexer aqui junto, né, em equalização, vai ser esse aqui, ó. Pronto, só esse trecho, beleza? Então, vamos lá, certo? Primeiro, eu queria mostrar para vocês que isso aqui não é um curso de mixagem, tá? Só estou mostrando para vocês como é que eu faço, como é que eu manipulo, como é que eu mexo, como é que eu configuro o plugin de equalização. Por quê? Porque os amigos vêm me perguntando: ah, Índio, tu fez isso aqui, esse som ficou legal, como é que tu pensa, como é que tu faz? Então, estou fazendo esses vídeos para mostrar para vocês como é que eu penso, beleza? Então, eu vou abrir aqui, eu coloquei o plugin, tá? Como eu já falei, é um plugin nativo de equalização. Eu coloquei ele no Stereo Out também, aqui da DAW, né? Do DAW, né? E eu só coloquei ele aqui para ter como parâmetro, tá? De um analisador, beleza? Então, eu estou falando aqui e o que vocês estão vendo agora são os gráficos, né? A análise que ele faz da minha voz, beleza? E basicamente, vou só mostrar rápido, assim, coisa muito básica, mas vocês podem pesquisar mais sobre isso, tá? O que é um equalizador? O que é que ele faz, tá? O equalizador, nada mais nada menos, ele muda o timbre do som, tá? Ou do sinal, aquele sinal, né? Do áudio. Ele faz isso, ele modifica esse timbre, certo? Ponto. É isso que ele faz. Essa modificação, ela vai depender muito do gosto, tá? Como é que você quer, o quanto você quer modificar. Por isso que é muito delicado mexer no equalizador. Ao mesmo tempo, ele é o mais importante, principalmente para nós que estamos iniciando na edição, né? Mixagem também do áudio. Então, assim, utilize ele como primeiro plugin. Eu faço sempre isso. Primeira coisa que eu faço é utilizar o equalizador. Então, em todos os áudios aqui, só tem, na verdade, equalizador, né? Esse outra track aqui, que eu vou até mutar ela, é o reverb, como mostrei para vocês no vídeo de ontem. Tá? Vou mutar ele porque eu não quero o reverb, né? Aqui, a gente vai ouvir sem reverb. Esse outro áudio, essa outra track aqui é minha voz, o sinal da minha voz. Então, vou colocar todo mundo lá para baixo e vamos ver só o que interessa, que é do 1 ao 8, beleza? Então, pronto. Então, cada track dessa, se você vai ver, só tem um plugin, que é o de equalizador. Eu não coloco mais nada, né? Então, vamos lá. Temos aqui entre 20 e 20 mil Hz, tá? Por quê? O programa já possibilita, já delimita entre 20 e 20 mil Hz. Porque nós, seres humanos, só conseguimos ouvir entre 20 e 20 mil Hz, tá? Temos essa limitação. Alguns animais, né, eles conseguem ouvir abaixo de 20 e acima de 20 mil. Como gato, cachorro, morcegos, né? Eles conseguem ouvir isso aí, e outros animais também, tá? Mas temos essa limitação e vamos trabalhar em cima dessa limitação. Então, o que é que o
esse plugin ele nos possibilita, ele mostra algumas bandas. Então aqui, ó, essas bandas de frequências aqui em cima. Então elas estão desativadas. Por que elas estão desativadas? Eu ativo ela e eu posso modificar essas bandas, entendeu? Só que não é o caso de eu fazer isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é o meu áudio de a minha track da minha voz, né? Então não vamos modificar. E outra, esse aqui que eu abri é o Stereo Out. Então ele é só para analisar fazer uma análise, tá? Do que está acontecendo aqui, beleza? Então vou fechar ele aqui e vamos ouvir. Eu vou dar um mute nos outros áudios, porque eu quero ouvir só o áudio 1, beleza? Então, e toda vez que eu for reproduzir o áudio, eu vou mutar o meu também, beleza? Por quê? Porque senão vai pegar também a frequência da minha voz, né? E a gente vai ficar vendo num analisador, né? Num equalizador, a minha voz também, o gráfico da minha voz, tá? Eu deveria fazer até esse áudio da minha voz externo, né, do programa, mas é porque eu abri ele do jeito que estava ontem e pensei em gravar assim mesmo. Então vamos lá. Vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou tentar conseguir. Eu vou abrir aqui o equalizador desse áudio, tá? O áudio 1, né, que é do primeiro trompete, certo? Tá aqui aberto, já fiz uma equalização dele, né, mas eu pretendo mexer mais nesse áudio. Eu falei que só ia mexer depois que tivesse o feedback do meu amigo Felipe, né? Dessa produção. Mas acabei que deu vontade de fazer esse vídeo para vocês aqui, mexendo um pouco em equalizador. Porque é a base, é o básico. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar, né? Setar o áudio, a track com o equalizador e mexer nele, né? Então resolvi fazer esse vídeo antes de enviar para Felipe mesmo. Então vamos lá. Se eu mexer e não gostar de algumas coisas aqui, eu volto. Porque eu tenho esse projeto, ele está guardado como um backup, né, de segurança em outro HD, beleza? Minha voz está aberta aqui. Vamos ouvir só o primeiro trompete. Pronto. O que é que a gente vê aqui nesse primeiro trompete? Estamos vendo que as frequências que mais atuam, né, que captou, né, o som do instrumento tocando nessa região, com esse timbre, o trompetista, com o material que ele utilizou, a posição que ele estava, o posicionamento do microfone e por aí vai, etc. Pegou essas frequências daqui, tá? E antes de eu continuar a falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que primeiro que eu estou falando de som, de áudio, e tudo isso é sinal, né? No mundo do áudio, né, os produtores, a nomenclatura, né, a forma de falar o nome som, áudio, é sinal. Então, entrada de sinal, saída de sinal, entendeu? É sempre sinal. Mas esse é um vídeo, como eu já falei, não estou dando aula, tá? Isso não é aula de mixagem, é como eu penso, como é que eu faço as edições. Então é básico, bem leve, bem tranquilo. Então eu vou falar áudio, vou falar som, sinal, por aí vai. Então a gente vê que acontece sempre nessa frequência aqui, de 500, né? Eu acho que 300 a 10.000, passa aqui um pouquinho ainda, talvez 15.000 Hz. O áudio, né? O som a gente consegue ouvir, tá? Acho que 200 aqui ainda, 300, 250, uma coisa assim. Beleza. E essa outra parte aqui mais grave, né, não tem sinal, né? Ou seja, essa frase que ele está tocando, né, esse determinado trecho não tem sinal. E dentro os sons, né, a gente temos foram capturados, entrou 6 sinais, né? 8 sinais, desculpa, do 1 ao 8. Os dois últimos é os overs, né? E eles estão no mesmo espaço. E há uma briga por esse espaço. Porque temos 8 entradas de sinais com diferentes, né, frequências, cada um com a sua, né, frequência, seu tipo de frequência. Por exemplo, o primeiro trompete está tocando isso, o fluxo já está fazendo outra coisa. Ó. Vou
abrir o som do Flugel, tá? O áudio do Flugel. Aqui a gente tá vendo só o equalizador, né, do primeiro trompete. Mas eu posso abrir aqui os dois. Então eu venho do trompete, vou abrir o do trompete. Pronto. Temos na parte de cima o trompete e na parte de baixo o Flugel. Se você for ver direitinho, você observa que cada um, o gráfico, eles são diferentes, obviamente, né? E a parte mais médio grave, quem predomina com ela é a parte do Flugel. Por quê? Por causa do seu timbre, né? E sua região, a região que ele está tocando da música, do arranjo da música. E o trompete não está fazendo isso. Então, se eu já falei que que esses sons, eles brigam pelo mesmo espaço, então você tem que liberar, sempre você tem que liberar espaço para o outro som. Então, o que é que eu faço? Como é que eu penso? Eu penso em eliminar essas frequências as quais determinado instrumento não precisa dela. Então, o trompete, por exemplo, no caso do trompete, ele não está utilizando essas frequências aqui. O Flugel já utiliza mais as frequências. Ó. Se eu der um aqui, olha aqui na parte de 200 Hz, até menos, ó. Ele está tocando nessa frequência aqui. O trompete não está. Então eu tenho que liberar espaço para esse instrumento, entendeu? Então eu posso liberar espaço cortando essas frequências aqui, ó, diminuindo um pouco. Dou ênfase mais nas frequências que o Flugel precisa dela, né, para soar, tá? Eu não posso fazer isso de forma grosseira, porque eu vou acabar modificando o timbre do instrumento. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Eu vou fechar aqui o equalizador do Flugel e vou mutar o Flugel, beleza? Então, só o trompete. Beleza, só o trompete. O que é que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui, enquanto o trompete estiver tocando, seu timbre, beleza? Vou voltar aqui, porque estava aqui, né? Pronto. Vou modificar o timbre do instrumento, do som. Ouçam. O que é que eu fiz aqui? Eu aumentei, né, em dB a intensidade de sinal nessa frequência aqui, nessa banda de frequência, né? E o que aconteceu? O som ele ficou mais médio agudo, ao mesmo tempo ficou nasal, ficou sem os harmônicos, ficou todo bagunçado, né? Os graves a gente já não escuta mais aquele som mais médio grave, porque eu exagerei nessa mandada, né? Em elevar a potência o ganho de dB, certo? Então, tem que tomar cuidado quando for mexer em equalização para não cair nessa armadilha, né? Que é uma armadilha. Então, tudo que você fizer tem que ser bem sutil. Você pode exagerar para saber como é que está soando. Então, por exemplo, você escuta, você exagera. Opa, não é isso que eu quero. Aí você volta. Vou deixar o médio um pouquinho mais, dar mais médio, né, no som. Outra coisa também que é importante, toda vez que você dá ganho aqui de dB em cada frequência dessa, aumenta o sinal de entrada aqui também do instrumento. Beleza? Como se aumentasse o ganho de volume, porque você está dando mais, você está aumentando essas frequências, entendeu? Então o volume também aumenta, certo? Então tem que tomar cuidado. Nem sempre você tem que subir essas frequências. Às vezes você tem que baixar uma outra frequência de outro instrumento para ela prevalecer, para ela aparecer, certo? Então é basicamente isso é assim que eu penso. Então eu não modifico o timbre do instrumento, né? Porque aí todo o trabalho que você fez de gravação, de captar o som, vai por água abaixo, tá? Agora, claro, quando você está gravando, você utilizou um certo instrumento, certo microfone, tá num ambiente um pouco hostil, assim, não muito ideal para você gravar, tá? Aí você manipula o som, porque você tenta deixar o som, né, aquele áudio
aquele sinal parecido com o som do instrumentista, do trompetista. Aqui não é o caso. Se eu desligar o EQ, já está interessante. Mas eu ligo ele não para modificar o som do trompete, como eu já falei. É para eliminar as frequências que eu não preciso, que eu preciso espaço para a caixinha. Então, pensa numa caixinha, tá? Aqui é a caixinha e aqui dentro tá todos os sons. E aí você precisa... Eles estão brigando por espaço. Então, você tem que liberar espaço para o outro. Então, é basicamente assim que eu penso. Beleza? E eu vou analisando e comparando um com o outro. Então, eu abro o segundo trompete. Vou escutar os dois. Levar em consideração também o quê? O arranjo em si, né? Primeiro trompete, segundo trompete. Os dois têm que brilhar iguais, né? Por igual. Pode ser ou não. Eu quero que o primeiro trompete que brilhe mais. Ah, tá, não, mas o trompetista que fez o primeiro, ele já tem muito brilho no som. Então posso cair um pouco. Vai depender muito do gosto, de como é que você quer esse som. E tudo isso você modifica com equalização. Certo? Você vai lá naquele gráfico, né? Tô aqui no primeiro trompete. Deixa eu mutar o segundo. Primeiro trompete aqui, ó. Ah, não gostei não dessa parte mais aguda aqui não. Esse pico que ele dá aqui não. O que é que eu faço? Eu estreito mais essa frequência, aqui essa banda, e corto ela. Então, exatamente nesse trecho aqui, né, nessa frequência, ela vai ser cortada. Então, é claro, você vai analisar, você vai regular melhor isso, mas é mais ou menos assim que você faz. Então, sei lá, de repente tá um pico muito alto de uma certa nota, né? Sempre que ele toca uma nota tá muito aguda, aquilo irrita um pouco por causa do médio agudo, né? Você vai lá nela, estreita aquela frequência e baixa o sinal, entendeu? Dela. Que é o gain, né? O dB. Você baixa aquela frequência ali. E aí você faz isso aqui. Dessa forma. Beleza? Então é mais ou menos assim que eu penso e é isso que eu faço. Eu vou parar por aqui. Vou continuar as edições. Depois eu mostro para vocês o resultado. Por que eu estou insistindo em fazer isso? Porque ao ouvir, depois do vídeo de ontem, enquanto eu escutava, eu percebi principalmente a parte dos flugels, tá? A parte dos flugels, depois eu vou voltar isso aqui, eu vou fechar aqui. Eles têm umas coisinhas que eu preciso melhorar nos flugels. Esses agudos aqui, ó, desses flugels aqui, ó, principalmente esse aqui, eu preciso melhorar porque irrita um pouco esses agudos. E o flugel ele tem um som mais aveludado, né? Mais escuro, né? Eu quero manter essa identidade do som. Então, é claro que foi escrito na região aguda e vai soar agudo, mas eu vou tentar manter a identidade do flugel mesmo nessa região mais aguda, entendeu? Vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto o que estava, para não, como eu falei, para não modificar o som, certo? Então, é mais ou menos isso. Assim que eu for editando aqui, quando eu terminar, eu apresento para vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí como é que eu penso essa parte de equalização, beleza? Então, fiquem com Deus e grande abraço.